vou começar a gravar, ok? Deixa eu abrir o meu PowerPoint. Tá aqui. Aí. Finalizar aqui. Prontinho. Pessoal, então, o que eu tenho para falar para vocês? Eu não sei se o Chico chegou a conversar. Eu já tinha agendado até algumas aulas presenciais. Estava na nossa agenda já de futebol. Uma delas seria hoje, mas como a São João voltou para a fase laranja, né? Assim a gente diz a nível de estado, mesmo o prefeito mantendo aqui na fase amarela, como estamos falando de escola, instituição de ensino, a gente precisa esperar voltar para a fase amarela e depois mais aqueles 15 dias para a gente poder estar voltando com alguma atividade presencial. Eu nem falei nada na semana passada, que eu estava esperando, que já tinha saído esse negócio de fase laranja aí para a gente saber, mas realmente não teve muita conversa, não. Então a gente vai esperando, vai aguardando, respeitando aí as decisões das entidades responsáveis, e assim que for para a gente voltar, a gente volta de maneira presencial, né, com todos os cuidados, com todos os combinados que a gente já fez. Então tá bom, pessoal, vamos lá? Bom, antes da gente começar as apresentações de hoje a gente tem a socialização do grupo da Camila, que são as regras 9 e 10. Nós temos a socialização do grupo do David, regras 11 e 12. Temos a socialização do grupo da Giovana, regras 13 e 14. Na aula passada, a gente acabou estendendo demais, tá? Ficou bem puxado, apesar de eu não ter deixado tarefa para vocês. Mas é complicado com aula online a gente ficar estendendo muito. Não digo por mim, não, digo por todos vocês, tem muitos aí que o negócio fica pesado. Mas eu vou tentar hoje fazer pelo menos regras 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14. Na semana que vem a gente finalizaria com o 15 e 16, que é o Kleber e o Renan, e a regra 17, que aí eu fiquei de passar para vocês falar sobre essa regra, e a gente termina essa parte da regra, e vou falar para vocês de uma maneira leve, tranquila, porque o ano passado eu fui passando uma por uma, a gente ficou praticamente um mês em cima de regras com aula presencial lá. Então ficou bem pesado. É algo que a gente tem que passar, nós vamos ter que falar sobre regras, não adianta. Qualquer esporte, handebol, vôlei, futebol, basquete, vocês vão ter que passar pelas regras. E a gente fica até mais fácil, a gente passando pela regra do futebol, quando a gente estiver tratando do futsal, que muda alguma coisa, mas a gente pode apenas passar e ir no foco, né? Aonde muda do futsal, que é dimensão de quadra, bola, algumas regras. Beleza? Então vamos lá. Alguma pergunta até aí, pessoal? Posso compartilhar aqui a primeira página do slide é uma pequena revisãozinha. Eu tenho uma pergunta por regra por grupo. Como assim, professor? Eu vou abrir o slide, vai ter uma pergunta para o grupo do Aleph responder sobre a regra 1, uma pergunta para eles responderem sobre a regra 2. Eu vou fazer o seguinte combinado. Eu prefiro que o grupo que trabalhou a regra me responda, tá? Caso não saibam, aí a gente pode passar essa pergunta para outro grupo que tente responder. Gente, vocês não estão sendo avaliados por isso, é apenas uma socialização, a gente vai estar recordando o que vocês disseram. Alguma coisa fica, às vezes ficam dúvidas, tá? E na aula que vem eu vou apresentar questões também para os outros grupos tentarem responder. Então, bora lá, deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Aqui. Prontinho, compartilhou. Boa noite, Luna. Vamos lá.
Pessoal, vocês conseguem ver minha tela aí? Sim! Ei, Larissa chegou já, né, Larissa? Aí, já. Cheguei, tô comendo aqui. Isso aí, beleza. Come aí para você não desmaiar na aula, hein? Pessoal, então vamos lá. Revisando. Nós falamos na aula anterior sobre a regra 1, campo de jogo, regra 2, a bola, regra 3, jogadores, regra 4, o equipamento dos jogadores, regra 5, o árbitro, a regra 6, os outros oficiais de arbitragem, regra 7, a duração do jogo, e a regra 8, o início e o reinício de jogo. Então já estou soltando aí para o grupo do Aleph. Perguntinha sobre campo de jogo. Qualquer um do grupo, por favor, me ajude aí na resposta. Por que existe a meia-lua à frente da grande área no campo? Quem responde aí para mim? Por que tem aquela meia-lua? E aí, gente? Rafael, João Vitor, Lucas, Aleph. Por que existe aquela meia-lua à frente da grande área no campo? Ixi, ninguém quer conversar comigo? E aí, gente? Por que tem aquela meia-lua lá? Não tem ninguém do grupo aí? Oxi, não é possível. Deixa eu ver. Ô, gente, alguém responde para mim? Tem ideia? Tem, João Vitor? Você que é do grupo? Por que tem aquela meia-lua na frente da grande área? Professor, calma aí que eu tô guardando o carro na garagem. Minhas primeiras aulas, calma aí. Tá joia, perfeito. Gente, alguém consegue me responder? Ô, professor, Oi, Larissa. pelo que eu sei, é para marcar uma distância que tem da bola. Eu acho que é de 9 e poucos centímetros. 9 metros e 15 da bola, Larissa. Perfeito. Ok. Quando vai ter uma cobrança de pênalti, os atletas não podem invadir aquela área. Aquele semicírculo é justamente para dar a distância de 9 metros e 15. Mesma distância do círculo central. A bola, quando está no meio, os atletas têm que estar fora do círculo central. Dá um raio de 9 metros e 15. Beleza. De distância, né? Na verdade, não é o raio é maior. Então, respondido pela Larissa. Então, agora eu vou para a pergunta de número 2, para o mesmo grupo. Quem responde aí para mim? Como é que é dado o reinício? O reinício do jogo quando a gente identifica que a bola do jogo está defeituosa. Você, como atleta, vai lá, dominou a bola, pisou, viu que ela está furada, você vai avisar o árbitro, ó, a bola está furada. O juiz vai lá, para o jogo, confere, viu que a bola está furada, ele vai trocar essa bola, ele pede uma das bolas reservas. Como é dado o reinício? É para o meu grupo? Qualquer grupo, mas eu prefiro que seja o 1 e o 2. A regra 1 e 2, grupo 1, grupo do Aleph. Se ninguém do grupo responder, eu posso passar para outro. Se alguém souber responder, Alex, David, Larissa, Camila. É bola no chão, não é? Bola no chão, bola ao chão. É isso aí, Larissa. Perfeito. Tô indo agora, tô no grupo do Alex, tá? Grupo do Alex, quem mais? Edmilson, Giovana, Luna, essa turma aí. Então, pergunta. Para o grupo 3 e 4, acho que vão me responder rapidinho. É para perguntar para a Luna, né? Ela tá sem fone. Você digita, Luna? Pergunta. O que ocorre quando é marcado um gol com pessoa extra no campo? Olha lá, o que ocorre quando é marcado um gol
com pessoa extra no campo. Aí é mais de uma situação. E aí? Grupo 2 do Alex. Posso tentar responder? Pode, Alex, mas vamos lá, é mais de uma situação. Vamos ver Tá. se você consegue explicar aí, vai. Vamos lá. Se o meu time marcar o gol e o meu time tiver um a mais, o gol é invalidado. Se o time que tomou o gol tiver um jogador a mais, o gol é validado. Se o time, isso? Ou seja, não podemos beneficiar o infrator, correto? Correto. Perfeito, Isso mesmo? Perfeita a resposta, Alex. Então, olha a pergunta, gente, que eu fiz para o grupo. Vamos imaginar, isso aí já aconteceu no futebol, tá? Já aconteceu até em Série A, mas agora é mais difícil de acontecer. Em jogo amador acontece muito. Vamos pensar. O time está atacando e, por acaso, o campo tem um massagista dentro do campo ainda. O time sofre a falta, o massagista dentro do campo, eles batem rápido a falta, marcam o gol. O massagista é do time que marcou o gol. Vale o gol, Alex? Não. E se fosse o contrário? Aí sim. Aí valeria, porque a gente não pode beneficiar o infrator. Ou seja, seu time marcou o gol, o jogador a mais, né? Ou a pessoa a mais que está lá é do outro time, gol. Agora, seu time marcou o gol, a pessoa a mais que está ali é da sua equipe, é da sua agremiação, pode ser massagista, jogador reserva, né? Técnico, qualquer um. Se ficar identificado que ele está dentro do campo, jogador a mais, o gol é invalidado. Perfeita resposta. Vamos para a próxima pergunta para vocês aí de revisão. Sobre o equipamento dos jogadores. Pode responder o Alex ou qualquer... Opa, peraí, gente. Deixa eu voltar aqui. Pode responder o Alex ou qualquer um do seu grupo inicialmente. Pergunta. Um gol é marcado por um jogador que está sem uma das caneleiras. E aí? E aí, gente? Um gol é marcado por um jogador que está sem uma das caneleiras, sem um equipamento obrigatório. O Atos, pelo que eu vi na regra lá, o gol depende também, mas o gol será válido. Se acontecer, por exemplo, você está na jogada, perde a caneleira e logo em seguida você faz o gol, assim, é válido. Agora, se houve paralisação e você mesmo assim continuou, aí o correto é você colocar a caneleira, né? Perfeito, Ednilson. Perfeita colocação. Então, se você está na jogada, a sua caneleira caiu, você não precisa parar para pegar. Gente, houve uma época em que era falta. Caiu a caneleira do jogador, ele tocou na bola, o árbitro tinha que parar e marcar a falta. Hoje, não mais. Vamos pegar outro exemplo. O jogador sofre um pisão. Pisaram na chuteira dele, a chuteira dele ficou para trás, ele está indo para o gol. Ele, sem chuteira, continua indo para o gol e marca o gol. O gol é válido, tá? Deve ser marcado gol. Aí, marcou o gol, na primeira paralisação, que é a bola ao centro, o jogador vai lá e calça a chuteira de novo, tá? Caiu a caneleira, o jogador vai lá e coloca a caneleira de novo. Esses dias eu vi um vídeo que o cara foi totalmente puxado, arrastado e retirado o short dele. Absurdo, o cara conseguiu parar na jogada. Mas se não para, se o cara quiser continuar só com a roupa de baixo, com o short térmico que ele tava, ele continua, meu. Jogada continua. Assim que parar, ele tem que repor o equipamento, tá bom? O grupo 2, perfeito nas duas respostas. Vamos lá, o grupo do Bruno. O grupo do Bruno que tá com aquela... que pegou aquela regrinha complicada. Ô, Bruno, o seu grupo pegou o árbitro e os outros oficiais de arbitragem. Pergunta: o que ocorre se o árbitro não puder continuar apitando o jogo, Bruno? O que acontece com o árbitro? O árbitro vai ter que sair do jogo e vai ser substituído por outro árbitro. Pelo árbitro que está na reserva dele, esperando? Isso.
Ô, Bruno, então, a gente está falando aqui de alto nível, tá? Porque se a gente estivesse falando de futebol amador, provavelmente, eu já vi isso acontecer, um dos bandeiras assumia o apito, eles colocavam o cara da mesa em uma bandeira, eles vão se virando ali. Mas como a gente está falando de alto nível, de séries A, B, C, existe um árbitro assistente, existe o árbitro reserva, então há uma escala. Então tem um dos árbitros que fica ali, gente, ele só fica de stand-by, ele só fica assistindo o jogo lá, ele fica esperando. Se acontecer algum problema, ele substitui o quarto árbitro, o outro árbitro substitui o árbitro que está de titular, que pode acontecer e já aconteceu. O ano passado, um árbitro se machucou, teve que ser substituído. Oi, David. Falando de substituição de árbitro, esse tempo atrás estava vendo um vídeo de na Inglaterra, na primeira divisão da Inglaterra, onde o Bandeira se lesionou e aí o quarto árbitro ia entrar no lugar dele. Só que aí não tinha um substituto para ficar no lugar dele, porque o árbitro teve que ir pro médico com urgência. Aí chamaram um torcedor para assumir o quarto árbitro. Nossa, olha só, eu não sabia disso não. E nós estamos falando de Inglaterra, hein? Mas não era a primeira divisão não, né, David? Devia ser... Era a Premier League, primeira divisão ainda. Primeira divisão? Meu Deus do céu. Olha só. Bom, enfim, é bom para a gente saber, né? Vamos aqui lá? No Brasil mesmo teve. Aconteceu aqui no Brasil também? Sim, o árbitro torceu o tornozelo e trincou. Aí teve que ser substituído. Então, mas aí ele foi substituído, não teve que pegar ninguém da arquibancada, não, né? Não. Ah, beleza. Não, pensei que tivesse acontecido isso aí. O grupo do Bruno, segunda pergunta para vocês. O árbitro assistente, também conhecido como bandeira, uma das funções que ele pode exercer é contar a distância da barreira quando uma falta é marcada perto da área onde ele atua? Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Não pode, Bruno? Que eu saiba, o árbitro principal tem que conferir tudo. Vou perguntar de novo, Bruno. Eu não estou colocando para vocês que é obrigação do árbitro assistente marcar a distância da barreira. Eu estou perguntando para vocês se em um jogo aconteceu uma falta lá na lateral, perto do bandeira, se o bandeira pode contar essa distância. Não é dever sem ser obrigação dele, sim. Não é dever dele, não. Mas eu estou perguntando se ele pode marcar essa distância aí. Pode ou não pode? Pode. Pode. Sem obrigação dele, pode. Pode sim. Ele pode marcar a distância. Não que ele deva, mas ele pode. Tá? Sim. Ele pode marcar. Vou te dar um exemplo. O árbitro foi lá, contou a distância da barreira, e aí o árbitro foi lá para o outro lado, para pegar uma visão mais privilegiada do lance. O bandeira percebe que a barreira está andando. O bandeira pode entrar em campo e marcar a distância da barreira. Ele pode fazer isso, tá? Uhum. Bom, beleza. Agora o grupo da Mariane, grupo 7 e 8. Perguntas para as meninas. Acho que só tem meninas nesse, né? Mariane, Larissa, a Duda, Kemily. Não, tem o Carlos e tem... Quem mais? E tem o Eduardo. O Carlos e o Eduardo, é isso mesmo, tá aqui. Carlos e Eduardo. Beleza, pergunta para o grupo. Regra 7, a duração do jogo. Olha que pergunta boa, Larissa, para vocês. O árbitro percebeu que errou nos acréscimos do primeiro tempo. Então, o árbitro terminou o primeiro tempo, com 45 minutos, ele esqueceu de dar os acréscimos. Aí teve o segundo tempo. No final da segunda etapa, o árbitro pensou assim, bom, eu errei lá no início, eu não dei os acréscimos devidos no primeiro tempo, eu vou acrescer o que ficou do primeiro tempo com o que ficou do segundo tempo. Posso ou não? Não, não pode não. O erro de cronometragem do primeiro tempo não pode ser colocado como acréscimo do segundo, não pode. Você já tinha pego a pergunta, né, menina? Você tá esperta, hein? Não é? Que isso? Ô, Larissa, mas é isso mesmo, tá? Pessoal,
não é permitido o árbitro pegar o tempo de um período e acrescer no outro. O tempo de acréscimo tem que ser dado no primeiro tempo e o tempo do segundo tempo de acréscimo tem que ser dado no segundo tempo, tá? Última pergunta para a gente ir para a socialização. Essa eu duvido que vocês vão acertar, Larissa. Eu errei essa pergunta semana passada. Tá vendo como você já sabia? O que ocorre quando o jogador, ao ser dado o sinal de início de jogo, chuta a bola intencionalmente contra seu próprio gol e ela entra sem tocar em nenhum outro atleta? Então vamos pensar, vai começar o jogo, o juiz apitou, o jogador, ele ao invés de dar o toque para frente ou tocar para algum colega dele, ele simplesmente chuta contra a sua meta. E a bola não toca em ninguém e entra no gol. O que acontece? Escanteio para outro time, para o time adversário. Agora eu tô Agora esperta. você não erra mais. E vamos mudar, Larissa? Vamos inverter o lado? E se ele chutar direto pro outro lado, a bola entrar direto no gol sem tocar em ninguém? Aí eu acho que pode. Pode? Eu acho que sim. Lembra que ficou essa dúvida pairando pelo ar na semana passada? Lembro. Pode. Gol direto pode. Tá na regra. E eu estava pesquisando, depois eu vou dar uma olhada aqui. Eu lembro, eu acho que o Roger que é comentarista hoje de futebol, ele jogava no Fluminense na época, eu acho que o Roger já marcou um gol do meio no Rogério Ceni. O Rogério tinha acabado de fazer um gol de falta, ele estava voltando, comemorando ainda, colocou a bola no meio, o Roger bateu do meio. Eu preciso pesquisar e olhar. Pois eu trago para vocês isso aí. Mas eu acho que naquela época tinha que dar os dois toques. Tinha que dar mais um toque, né? Tinha. Aí deram um toque e ele chutou. Mas houve algo desse tipo, certo, Alex? Teve sim. Teve que eu tava assistindo esse jogo. O Rogério fez o gol, aí eles demoraram para voltar. Ele correu lá no meio. Acho que só tinha o Rogério que não tinha atravessado o campo ainda. Aí ele ficou olhando. A hora que o Rogério passou a metade do campo dele ali, aí ele pôde chutar. Aí eles saíram com a bola e fizeram gol. Mas na época, eram os dois toques que tinha que dar para saída de bola. Então agora, gente, regra 2021, eu estava lendo, não precisa mais. Então, se eu chutar direto, a bola entrar é gol. É difícil acontecer, mas se acontecer, a gente tem que saber o que marcar. E se eu chutar a bola com a minha meta, não é gol, é escanteio, tá? Pessoal, então vamos lá. Nós vamos agora para socialização dos grupos. Camila, regras 9 e 10. Regra 9 e 10. Tá aqui, isso aí. Grupo da Camila. Cheguei. Vamos lá? Você que vai falar, Camilinha? Todo mundo no geral. Todo mundo no geral. Aí sim, hein? Então vamos lá? Oi, eu preparei uns slides para te apresentar. Claro que pode. Espera aí, um minutinho só. Espera lá, deixa eu baixar aqui. Eu acho que eu tenho que parar de apresentar. Prontinho, parei de apresentar. Agora acho que você consegue assumir daí. Foi? Pra gente... Tá carregando, Camila. Pronto, foi sim. Tá aqui. Camila, bom que eu já marco. Camila, Gabriel, Matheus e Pablo. Perfeito. Bom, o nosso grupo ficou com as seguintes regras, 9 e 10. A primeira regra, a bola em jogo e fora de jogo. Boa noite. Eu vou falar um pouco da regra 9, que seria a bola em jogo e fora de jogo. A bola fora de jogo seria quando ela ultrapassa as linhas laterais e as linhas de fundo, ou quando o juiz interrompe o jogo para aplicar uma falta, ou mostrar um cartão, ou um impedimento marcado. E uma regra um pouco mais recente, que foi acrescentada,
é que quando o juiz meio que ele participa da jogada, podendo mudar a posse de bola, a bola é parada e retorna com a bola para quem está com ela. E a bola em jogo, tirando as coisas que eu falei acima, as coisas, praticamente, a bola vai estar em jogo em todo momento, tirando as que eu acabei de falar. Tipo, bem simples. Aí a Camila vai mostrar um vídeo para ficar melhorzinho. Ei, Camila, você pegou o marciano também, Camila? Bem legal. Condições para que a bola esteja fora de jogo. Quando atravessar completamente as linhas de fundo laterais, pelo chão, pelo ar e quando parar de disputa. A exceção destas condições, a bola estará em jogo. Peguei, Atos. Tive que pegar quando eu vi esse videozinho. Achei bem simples. Eu só acabei não pegando a 10 porque acabou alterando um pouco as regras de 2014, que foi quando foi criado esse vídeo, então... É bem intuitivo, eu tenho todos os videozinhos aqui, eu só não tenho um de futebol para marciano, mas é bem legal quando a gente está trabalhando, especialmente com escola, né, com o ensino das crianças. É muito intuitivo, é bem interessante, rapidinho. Vocês foram bem aí. Bom, a regra número 10 é determinação do resultado de um jogo. Gol marcado. Um gol só será marcado quando a bola transpuser completamente a linha de meta, entre os postes e por baixo do travessão, desde que nenhuma infração às leis do jogo tenha sido cometida pela equipe, a favor de qual o gol seja marcado. Se um goleiro lançar a bola com as mãos e ela entrar diretamente na meta adversária, será marcado um tiro de meta. Quando o árbitro assinalar um gol antes de a bola transpor completamente a linha de meta, o jogo deve reiniciar por meio da bola ao chão. O gol só será válido se a bola passar completamente da linha de fundo. Caso contrário, o gol não seja válido. Equipe vencedora. A equipe que marcar maior número de gols durante a partida será vencedora. Quando as duas equipes marcarem o mesmo número de gols ou não marcarem nenhum, o jogo terminará empatado. Se o regulamento da competição exigir que uma equipe seja declarada vencedora após um jogo ou após uma partida de ida e volta que terminem empatadas, só são permitidos os seguintes critérios de desempate: regras de gol marcado fora de casa, prorrogação com 2 períodos iguais de no máximo 15 minutos cada, cobrança de tiros livres desde a marca penal. Deve ser feita a combinação dos critérios acima. Ô, Pablo, espera um minutinho. Ô, Camila. Oi. Você pode voltar no outro slide um minutinho para eu fazer uma pergunta para vocês? Aí, perfeito. Gente, é muito legal eles terem colocado isso aqui, porque quando a gente fala sobre critérios de desempate, aí entra isso aqui, ó. Regra de gol marcado fora de casa, prorrogação com 2 períodos iguais, de no máximo 15 minutos cada, cobrança de tiros livres desde a marca penal. E ainda a gente via, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar do Golden Goal ou do Silver Goal, gol de ouro, gol de prata. Vocês já ouviram falar disso ou não? Sim. Ouviu, Alex? Isso é das antigas, né? Das antigas. Não. Essas... Não ouviu, Mariane? E essas regras, elas, lógico, elas foram mudando, né? Mas eu lembro muito do Golden Goal, porque era assim, beleza, empatou. Aí a gente vai pro... Inclusive, acho que foi utilizado em Copa do Mundo, se eu não estiver enganado, o critério do gol de ouro. Acho que na de 94 ainda tinha. Tinha gol de ouro? Então era assim. Eu acho que tinha. Ô, professor. O Mariane empatou. Aí os 2 times iam para a prorrogação. Na prorrogação, quem marcasse o gol, marcou o gol primeiro, Golden Goal, acabou o jogo.
Se você marcasse um gol com 2, 3 minutos da prorrogação, não tinha jeito, acabou ali, não dava para o outro time correr atrás. O gol de prata que eu não lembro direito como é que era. O gol de prata eu não sei se, por exemplo, você marcou o gol no primeiro período da prorrogação, se o outro time não empatar, acabou, alguma coisa assim, mas o Golden Goal eu tenho certeza. Marcou o gol, acabou. O que o Matheus colocou aqui? Quando a partida termina empatada, tem opção. Mas era assim, tá? Agora, pessoal, eu pedi para a Camila voltar um pouquinho no slide, porque a gente chegou num ponto que gera muita dúvida na cabeça de quem não acompanha o futebol frequentemente. Do mesmo jeito que vai gerar dúvida quando vocês estiverem trabalhando com vôlei, tentar entender algumas nuances do vôlei, do basquete. Então, aqui é uma nuance do futebol que eu queria discutir com vocês, que vocês entendessem. Por exemplo, a gente está falando aqui de gol fora de casa. Quando isso acontece? Pessoal, depende da competição. Mas esse critério de gol fora de casa está sendo muito utilizado ultimamente. O que significa isso? Tinha alguns que diziam assim, o gol fora de casa vale 2 gols. Não é que o gol fora de casa vale 2 gols. É que, por exemplo, está jogando o time A contra o time B. Quando a gente fala de gol fora de casa, vocês sabem que existem 2 jogos. Geralmente são jogos decisivos, jogos eliminatórios. Teve o campeonato todo, depois os times ficaram 8 equipes. Nós estamos lá nas quartas de final. Então sobraram 8 equipes, cada uma se enfrenta em 2 jogos, os chamados jogos de ida e os jogos de volta. Então, jogo de ida é quando a gente vai enfrentar o adversário fora da nossa casa. Jogo de volta, nós estamos enfrentando o adversário na nossa casa. Ou vice-versa, de acordo com o sorteio. Geralmente é de acordo com a classificação. Se você se classifica melhor, você tem o direito de decidir na sua casa. Ou seja, você joga fora de casa primeiro, depois você vai decidir dentro dos seus domínios, tá? Então, isso está acontecendo muito no meio do futebol. Agora, o que é que significa esse gol fora de casa? Hein, o grupo da Camila? Vocês conseguem explicar para a turma aí? O que significa marcar esse gol fora de casa? Como é que funciona? Deixa eu ver se ninguém vai responder, que senão eu respondo. Ó. Alguém quer responder? Não. Vamos tentar, Camila. Vamos tentar. Vamos lá. Fala o que você sabe sobre isso. Esse critério vai funcionar assim. Esse gol marcado fora de casa vai funcionar como uma vantagem na hora da decisão. Vamos supor que eu tenha feito um gol fora de casa e o meu adversário não fez um gol na minha casa. Eu serei determinada como vencedora por ter um gol fora de casa. É uma vantagem. Ô Camila, sim, mas vamos pensar do jeito que eu falei lá. Nós temos o time A e o time B. O jogo está sendo dentro da casa do time A, o primeiro jogo. Aí o time B foi lá visitar o time A, certo? O time B foi lá visitar o time A e perdeu o jogo de 2-1, certo? O time B saiu da sua casa, foi lá jogar com o time A e perdeu o jogo de 2-1. Beleza. Qual é o resultado mínimo para o time B jogar em casa, fazer para passar de fase? Então, vamos entender. O time B visitou o A, perdeu de 2-1. Aí o time A foi visitar o B. Qual que é o resultado mínimo que o B tem que fazer para se classificar? 1-0? 1-0. 1-0. Aí, vamos lá, turma, vamos tentar entender essa matemática doida aí, do gol fora de casa. Então, o meu time foi jogar fora. Eu perdi de 2-1. Ou seja, eu perdi o jogo. O outro time ganhou do meu. Ganhou de 2-1. Eles marcaram 2 gols e eu marquei 1 gol. Porém, eu marquei 1 gol lá na casa deles. Aí eles vêm jogar aqui na minha casa. Meu time precisa vencer por 1-0.
Meu time tem que marcar um gol e não deixar eles marcarem nenhum. Nossa, professor, peraí. Se a gente for somar, vai dar 2-2, porque eles marcaram 2, nós marcamos 1 lá, com mais 1 em casa, 2-2. Sim, mas o que vale é o critério do gol fora de casa. Meu time foi lá e marcou. O outro time veio na minha casa e não marcou nenhum. É igual quando tem tipo, líder do campeonato, aí tá com a pontuação igual. O que define quem vai ser líder é tipo o saldo de gol, quem tem mais, tipo, quem tem menos gol, é tipo um critério de desempate, não seria isso? Sim, Matheus, é um critério de desempate, mas depende do regulamento da competição. Tem competições que, inclusive, os critérios de desempate são definidos. Esse Paulistão, se não tivesse dado toda essa zica que deu, zica que eu falo é assim, time grande, perder para pequeno, eles estavam até contando os cartões na época lá que estava para se classificar Corinthians e Guarani. Eram várias alternativas que precisava acontecer uma combinação de resultado para o Corinthians se classificar. Acabaram ocorrendo. Caso não ocorressem, o Corinthians poderia não se classificar por critério de cartão, tá? Agora vamos voltar lá no que eu estava falando para vocês do critério dos gols, para ver se vocês entendem. Beleza, 2-1 e agora eu estou jogando aqui em casa. Se tivesse, se o resultado na minha casa fosse 2-1 também, resultado lá, 2-1 para os caras, resultado aqui 2-1 para o meu time, 2 resultados iguais, o jogo vai para os pênaltis, tá? Caso não tenha mais nada no regulamento, o jogo vai para os pênaltis. Agora pergunta, Camila, fui visitar os caras lá, ganhei, perdi de 2-1. Eles vieram jogar comigo aqui e perderam de mim de 3-2. Quem se classifica? O meu time ou o time deles? O time deles. Por quê? Peraí. Repete a pergunta que eu estava fazendo a conta. Ó, o primeiro resultado que eu passei para vocês era 2-1 fora e 1-0 para a gente aqui. A gente classificou. Uhum. Segundo resultado, 2-1 lá, 2-1 aqui. Empate, vai para os pênaltis. Aí eu fiz um outro resultado com a mesma quantidade de gols. Eu fui jogar lá fora, perdi por 2-1. Eles vieram jogar dentro de casa e perderam por 3-2. Pergunta, quem se classifica? Nós ou eles? Eles. Eles. Por quê? Eles fizeram mais gols fora de casa. Eles fizeram 2 gols fora de casa. Apesar da soma dar 3-3, né? Eles fizeram... Ou 3-3, não, perdão. 4-4. Dar 4-4, eles fizeram 2 gols fora de casa, enquanto a minha equipe fez um só. Gente, é complicado. São nuances do futebol que a gente tem que ir conversando para vocês conseguirem entender. Ô Camila, beleza. Gente, alguma pergunta até aí? Eu sei que as dúvidas surgem. Quando tiver alguma coisa importante para falar que nem essa, eu vou parar para falar com vocês. Eu sei que é difícil para quem não acompanha o futebol para entender esse negócio de gol fora de casa, gol dentro de casa. E quem acompanha parece que é uma coisa tão simples, mas não é, pessoal. A gente precisa conversar para que vocês consigam crescer juntos aí. Quem conhece vai conhecer um pouco mais e quem não conhece vai conseguir saber sobre esses probleminhas aí do futebol. Camila, pode passar, então. Cobrança de tiros livres desde a marcação de pênalti. Os tiros livres desde a marcação de pênalti são executados após o término do jogo, a menos que haja estipulação diferente. Todas as regras dos tiros penais se aplicam. O jogador expulso durante o jogo não poderá participar. As advertências verbais e advertências como cartão amarelos, feitas durante o jogo, não são consideradas para a cobrança dos tiros livres desde a marcação de pênalti. Tá certo, Pablo. O que a gente está falando aqui, essa regra mudou agora. Isso aí a gente já conversou sobre. Por exemplo, o jogador vai cobrar o pênalti. Ele dá uma paradinha, toma cartão amarelo.
Se for na decisão por pênaltis, o cartão amarelo que ele tomou durante o jogo não é cumulativo. Então, ele não pode ser expulso na decisão por pênalti, caso venha tomar um segundo cartão amarelo. Aí, se ele der uma outra paradinha na decisão, aí o cara tá de brincadeira com a gente, né? Aí, claro, ele pode ser punido com outro amarelo e ser expulso. Mas não é isso que a gente quer que aconteça. Tá bom. Procedimento antes do início da cobrança dos tiros desde a marcação de pênalti. O árbitro realizará um sorteio com uma moeda e a equipe vencedora decidirá se vai executar o primeiro ou o segundo tiro. Cada equipe será responsável por selecionar entre os habilitados os jogadores que vão executar os tiros livres, assim como pode decidir a ordem que esses jogadores executarão os tiros. O árbitro não tem que ser informado dessas ordens. Mudou agora também. O árbitro tinha a relação dos jogadores e a ordem que eles cobrariam. Agora não tem que ser mais informado. Só o técnico e os jogadores precisam saber disso, tá? Bom, durante a execução dos tiros desde a marca penal. O tiro será considerado concluído quando a bola parar, quando sair do campo ou quando o árbitro interromper o jogo por qualquer infração às regras. O cobrador do tiro livre não pode tocar na bola uma segunda vez. O árbitro deve anotar todos os resultados dos tiros executados. Se o goleiro cometer uma infração e, como consequência, o tiro for repetido, o goleiro deve ser advertido verbalmente pela primeira infração e advertido com cartão amarelo por qualquer outra infração subsequente. Essa é uma regrinha que foi imposta este ano. Se o cobrador do tiro for punido por qualquer infração cometida após o árbitro ter dado sinal para a cobrança do tiro, o tiro é considerado como perdido e o infrator punido com o cartão amarelo. Se ambos, o goleiro e o cobrador do tiro, cometerem infração ao mesmo tempo, o tiro será considerado como perdido e o cobrador punido com o cartão amarelo. Cada equipe executará 5 tiros de acordo com as diretrizes adiante. Os tiros serão executados alternadamente, um por equipe. Cada tiro deve ser executado por um jogador diferente de cada equipe. Antes de um jogador executar um novo tiro, todos os demais jogadores já devem ter executado a mesma quantidade de tiros. Se antes das duas equipes executarem seus 5 tiros, uma delas marcar mais gols do que a outra possa marcar, ainda que execute os tiros restantes, o árbitro encerrará as cobranças e se depois das duas equipes executarem os 5 tiros houver empate, a execução prosseguirá, também alternadamente, até que uma equipe marque um gol a mais do que a outra, com o mesmo número de cobranças. O princípio acima deve ser aplicado a qualquer sequência de tiros que houver, mas uma equipe pode alterar a ordem dos executantes. Substituições e expulsões durante a execução dos tiros desde a marca penal. Um jogador, um substituto ou jogador substituído pode ser advertido verbalmente, advertido com cartão amarelo ou expulso pelo cartão vermelho, no caso. Se o goleiro que seja expulso, um goleiro que seja expulso deve ser substituído por um jogador habilitado na hora das cobranças. Ele não pode ser substituído por um goleiro que não está participando das cobranças de pênalti. Entendido. Perfeito. E é isso. Terminaram, Camila? Sim, sim. Camila, vocês falaram agora sobre as substituições na hora do pênalti. Uma coisa interessante da gente colocar também, vamos pensar, pessoal, as decisões são 5 tiros de cada lado, então são 5 pênaltis de um lado, 5 pênaltis do outro. Vamos imaginar que durante a partida, uma das equipes teve um jogador expulso. Então, ela terminou o jogo com 10, não terminou com 11.
o que vai acontecer? Você sabe, Camila? Eu tenho que retirar um jogador da outra equipe para que elas fiquem com números iguais de cobradores. Perfeito, Camila. Se tiver um expulso, você tira um. Se tiver 2, você tira 2. Ou seja, as duas equipes têm que estar com o número igual de cobrador. Igual. Então, se a minha tem 10, a outra tem que ter 10. Os 5 primeiros cobraram, os outros 5 precisam cobrar, tá? Não tem como um desses aqui querer escapar de bater pênalti. Não, eu não vou bater porque eu não sou bom, deixa o outro bater na minha frente. Isso não pode acontecer. Aqueles 5 que cobraram só vão voltar a cobrar depois que esses 5 já cobraram. Então, os 5 chutaram, os 5, né? Os 6, na verdade, né? Que inclusive até o goleiro bate pênalti se a gente tiver com 11. Mas é por aí, sim. Beleza, Camila, entendido e compreendido. Perfeito. Terminado o grupo da Camila, nós vamos agora para o grupo do David. Regras 11 e 12, David. E você, tranquilo? Tranquilo. Vamos falar um pouco da regra 11. Regra 11 que me ferrou no Cartola essa rodada, que é a do impedimento. O impedimento na regra antiga, o impedimento ele era marcado, ele é marcado ainda no passe do atleta. Então, a linha só conta na hora que sai a bola do pé do companheiro de equipe. Porém, na regra antiga, só era o impedimento. Vamos supor, eu toquei pro meu companheiro. Se desviasse no zagueiro e mudasse a trajetória da bola e o meu companheiro pegasse a bola para prosseguir a jogada, não era marcado impedimento. Mas na regra atual, se desviar no zagueiro e for para um outro companheiro de outro rumo, o impedimento vai ser marcado da mesma forma. Com o desvio do adversário, o impedimento só não é marcado quando o zagueiro recua a bola, eu estou em posição de impedimento, mas pelo fato de ter sido recuo da outra equipe, não vai estar sendo marcado impedimento. O impedimento é marcado a partir do momento que eu toquei, e o meu atleta, o atleta da minha equipe, tem que estar à frente do último jogador da equipe adversária, o último atleta da equipe adversária. Ou, se tiver atrás da linha da bola, se tiver a linha atrás da linha da bola, não é contabilizado. Ou seja, se eu tiver passado todos os jogadores da equipe adversária e cruzar, se o meu atleta estiver atrás da linha da bola, o gol é normal. E tem a do goleiro, que se a minha equipe passar todos os atletas da equipe adversária e ultrapassar o goleiro, e o meu atleta estiver à frente da linha do goleiro, e eu tocar para ele fazer o gol, não vale. Mesmo que tenha um jogador da equipe adversária atrás do goleiro. Pelo fato do goleiro ser o último atleta, a linha dele é a última. Então, se tiver atrás dele, não vale mais. Na regra antiga, o impedimento... Ô, David, eu tô ouvindo você falar e eu tô pensando aqui. A questão do impedimento, para quem não vive o futebol, não conhece o futebol, eu sei que gera muitas dúvidas, né? Às vezes eu não acompanho futebol, tô lá assistindo aquele negócio, nossa, o que aquele bandeirinha tá levantando? O que são essas linhas traçadas no chão aí? Então, pessoal, é bem complicado, tá? Não é só com a explicação do David que nós vamos conseguir todos compreender esse mundo intrincado aí dos impedimentos, que agora os milímetros decidem gols. O David falou que acabou dando uma complicada nele no Cartola, aí no joguinho que a gente instalou para estar brincando sobre o futebol, que o time dele marcou 2 gols e os 2 gols foram anulados, né? Inclusive, eu vou aproveitar aqui o momento, David, para saber um pouquinho do pessoal aí. Eu sei que tem uma turma boa que gosta de acompanhar futebol aqui. Eu ouvi bastante, tá? Eu escutei bastante. E assim, eu vou colocar a minha opinião, eu queria que vocês colocassem a de vocês. Eu não sei se vocês acompanharam o jogo do Santos, eu acompanhei o jogo todo do Santos, eu acompanhei o jogo todo do Inter e Botafogo, e eu acompanhei o jogo do São Paulo, né? Então, a gente sabe que o VAR, ele entrou muito em ação nesses jogos. E quando deveria ter entrado, ele não entrou. Então, são coisas que a gente não consegue entender. Por exemplo,
Gente, eu estou colocando a minha opinião aqui, vocês podem discordar, podem colocar de vocês, o que vale é isso, tá? Vocês têm a opinião de vocês, eu tenho a minha, lógico que a gente pode entrar num consenso, mas eu estou falando para vocês o que eu vi, né? Por exemplo, eu não sei o que o David acha, que às vezes quando a gente fala o coração de torcedor pesa um pouquinho mais, eu estou tentando ser o mais imparcial possível. Vocês vão até entender o que eu estou falando, alguém que acompanhou esses jogos. O jogo do Inter e Botafogo, o Internacional, que é o líder do Brasileiro hoje, o Internacional ganhou de 2-0. O Botafogo teve 2 gols anulados. 2 gols, tá? E um dos gols do Botafogo que foi anulado foi por uma falta no meio-campo, né? Que acho que é o Matheus Babi, ele acabou deixando o braço no Patrick. Na minha opinião, tá? Uma falta totalmente interpretativa do árbitro, porque o Patrick já não ia conseguir ganhar a jogada que ele tinha adiantado a bola. O jogador do Botafogo tomou, eles fizeram o contra-ataque, marcaram o gol, o VAR chamou. Na minha opinião, não deveria ter chamado. Ponto. Por que eu estou falando isso? Porque no jogo do São Paulo e Corinthians, vocês devem ter recebido aí de zoeira ou no WhatsApp, teve um embate muito legal entre o Jô, que eu considero um excelente centroavante, e o zagueiro do São Paulo, um menino de 21 anos, que está começando agora a carreira profissional dele. O menino jogou muito nesse jogo, tá? E eu acho que o Jô acabou ficando nervoso num determinado momento, e o Jô deu um soco nas costas do jogador do São Paulo. Não foi um soco para derrubar ele, tanto é que ele não caiu, mas nitidamente a gente percebe que foi um soco, né? Não foi uma simples mão igual o jogador do Botafogo colocou. E o VAR, e na hora que aconteceu, o menino chamou o árbitro, falou assim, chama o VAR, olha no VAR, dá para ver, gente, porque não tem torcida, o menino falando isso aí pro árbitro, ele me deu um soco, eles até se estranharam, e depois o jogo continuou. Aí agora o São Paulo entrou com uma denúncia, parece que o jogo vai ser denunciado, enfim, não sei o que vai acontecer. Mas parece que o árbitro de vídeo está querendo aparecer demais, está demorando demais, eu até entendo que são milímetros que decidem. O jogo do Santos, como o David falou, o primeiro gol, sei lá, na minha opinião, é o ombro dele que está na frente, eu não sei se interferir. Já no segundo gol, eu acho que o braço do rapaz, se ele não tivesse subido com o braço, eu acho que deveria ter marcado o gol, mas o primeiro gol, para mim, tinha que ter sido dado. Enfim, é o que eu acho. Alguém assistiu, gente? Vocês têm uma outra visão? O que vocês pensam? Então, professor, falando do jogo do Santos, né? Que do Botafogo, eu até falei pro meu pai que eu não vi a jogada dos gols. Mas no do Santos, o primeiro gol foi bem anulado. Tanto que eu ia falar disso agora, que o impedimento é só os braços que não conta para o impedimento. Ombro, corpo, cabeça, perna, pé, conta tudo. Só o braço que não. Então, o primeiro gol bem anulado. Só que, porém, o segundo gol é um lance interpretativo. E ali em campo, o juiz e nem o Bandeira deu para eles gol legal. Aí, o que me deixa mais furioso como torcedor se é interpretativo, o VAR entrou, beleza, entrou da hora, mas ficar 5 minutos parado para ele falar pro juiz ir lá ver, sim, fica foda pra nós, porque igual, pensa, São Paulo faz um gol, você comemora, aí na hora que aí vai lá no meio campo, 5 minutos parado, o juiz vai e anular. Então, é tenso, né? Gol, Pra mim, estava impedido, porém, pra mim, o jogador do Santos não atrapalha na jogada. Ele não. O Diego Alves não reclama, os jogadores do Flamengo não reclamam, o jogo segue. Então, mas aí, se a interpretação do VAR é o que vale hoje, né, tem que ficar quieto, infelizmente. E é tão difícil marcar um gol num profissional, num time do Flamengo, né? Eu fico pensando esses jogadores aí, o emocional deles deve ir lá no chão mesmo, deve ser muito complicado. Você marca um gol, o juiz anula, marca o segundo, anula de novo, poxa, tudo por milímetro, né? Coisa pequena. Enquanto você estava falando aí, David, o Giovanni estava colocando aqui sobre o Jô, que na hora, realmente, Giovanni, se o árbitro é chamado na hora, ele só pode ser chamado para cartão vermelho e agressão.
Então, talvez o VAR tenha interpretado que aquele soco que o Jô deu, que não foi um tapinha, né? Bateu, ele quis fazer aquilo. Não foi para cartão vermelho, então pode ter acontecido isso daí. Mas, independente, eu queria ouvir sobre esses lances que aconteceram no final de semana aí, que foi um final de semana conturbado, com bastante árbitro de vídeo. Eu queria ver o que vocês estão pensando. Bruno, eu acho que o Jô pode pegar uma punição, sim. Não sei se pesada, de 4, 6 jogos, vai acabar prejudicando o Corinthians. Mas se a gente for pensar no jogo, vamos pensar no jogo. Quando você tem aquele lance, acho que aconteceu aos 30 e poucos minutos, e o time, naquele calor todo, ficar com a menos naquela hora, o outro time poderia se beneficiar. Mas, enfim, 23 minutos, Giovanni, aí, é complicado, né? Complicado. Ô, David, continua aí para a gente terminar. Não pode pegar. Tem outro jogador que pode pegar a suspensãozinha. O Gatito chutou o VAR lá. Do Botafogo. Sim. Então, professor, continuando o que eu ia falar, né? Que qualquer parte do corpo, menos o braço, é considerado impedimento. E lembrando apenas que laterais, tiros de metas e escanteios não tem impedimento. Se tiver em posição avançada, independente, a jogada segue, porque na regra não é impedimento. Tiro de meta não tem mais impedimento, David? Não, tiro de meta e nem escanteio, que eu não sabia, eu pensei que tinha. Ok. Ô, David, eu não te perguntei uma coisa, rapaz. Me fala aí. O seu grupo é David... Douglas... Michele... E o João Guilherme. O João Guilherme? Isso. Beleza, que eu não tinha marcado, David, perdão. E tem o outro Douglas, professor, mas ele eu ainda não sei se ele ainda está no curso. Tá bom. Não, tranquilo, depois eu vejo. A Luciele tá nesse também? Sim, Luciele. Tá. Perdão, Luciele, perdão. Então é Douglas, Michele, o João Guilherme e a Luciele. Não, professor, Luciele, não tem Michele, não. A Michele não tá, a Luciele. Não. Então tirei. Perdão, não tem Michele. Beleza, David. Passando para a próxima regra, a regra de faltas e condutas irregular. Aí aqui eu peguei exemplos mais da minha função, né? Porque estava mais fácil de falar sobre o goleiro, né? Sim. Então aqui explica, né, que o goleiro, na marcação do pênalti, se ele antes do atleta cobrar o pênalti, ele pode remover um pé da linha. A partir do momento que o atleta relou, né, teve o contato na bola, aí ele pode tirar o segundo pé da linha. Tanto que no jogo Corinthians e Curitiba, o Jô, no primeiro pênalti que ele errou, foi isso que aconteceu. O Wilson tirou os 2 pés antes do Jô relar na bola. Aí o pênalti volta e pode ter a advertência para o goleiro. No caso do Wilson foi apenas a verbal, mas se tiver já há um tempo isso acontecendo, pode ser dado o cartão amarelo ou o vermelho. Também tem, se o árbitro autorizar uma cobrança de falta rápida ou der uma vantagem e o atleta que cometeu a infração, o atleta que cometeu a falta, ele não será punido no momento. Na lei da vantagem, ele não será punido no momento, e quando a jogada tiver o fim dela, o atleta pode ser advertido. Mas se o árbitro autorizar uma cobrança rápida, é que o atleta não vai sofrer a punição. No toque de mão, só vai ser marcada a infração se o lance de ataque bater na mão e sair o gol no mesmo ataque. Se for uma jogada que pegar na mão no meio campo e jogada seguir e não acontecer nada, o jogo segue. Mas se for um lance que a bola desviar na mão do atacante da equipe que está atacando e sair o gol na sequência, é marcada a infração para a equipe adversária. Certo. Pode gerar o cartão amarelo, né, ou até mesmo o vermelho. Tem a regra do goleiro também, que se o goleiro manter a bola na mão após uma defesa, né, se encaixar a bola e manter a bola em sua posse por mais de 6 segundos, será marcado um tiro livre indireto. Ou se a equipe, minha equipe, vamos supor, eu estou no gol, minha equipe recua para mim e eu pegar com a mão, tiro livre indireto também. Ô, David, eu não sei você, mas eu cansei de ver goleiros profissionais excederem o tempo e não ser marcado. Então, professor, é o que eu sempre falo. Aqui em São João até aconteceu isso comigo uma vez.
Foi no jogo nós Curimbaba, na esportiva mesmo. Nunca tinha acontecido isso. Eu sempre demorava 7, 8 segundos e nunca tinha sido marcado. E nesse jogo o juiz marcou. Eu falei, pô, o que você deu? Aí ele olhou pra minha cara e falou, regra dos 6 segundos. Eu falei, pô, professor, nunca um juiz deu isso aí. Aí ele falou, não, mas é regra e eu cumpro regra. Eu falei, então tá bom. Aí depois disso eu já comecei a ficar mais perto. Na hora que passava 5, eu já botava a bola no chão. Existe uma regra, existe uma lei que precisa ser cumprida pelos árbitros, e comecem a observar agora esses jogos profissionais que vocês veem. Dependendo do jogo, mas vocês têm que pegar desde o momento que o goleiro defendeu a bola, que ele segurou a bola, tem muitos que seguram, aí deita, dá aquela enroladinha. Pessoal, são 6 segundos. São 6 segundos. Ele não pode exceder esse tempo. Agora, cá entre nós, o árbitro começou a marcar. Marca 1, marca 2, marca 3. O goleiro, ó, rapidinho, é o que o David falou. Pô, nunca marcou, vai marcar comigo por quê? Eu também, se eu fosse goleiro, eu também ia fazer e exceder o tempo. Porque nunca é marcado, agora é complicado. Os árbitros marcam muitas outras coisas e não marcam uma infração dessa. Então, deveria tirar, né? Ah, não, mas tem que manter, senão o goleiro vai ficar enrolando. Vai ficar enrolando porque os árbitros são permissivos. Na minha opinião, o árbitro tinha que pegar um pouquinho mais em cima dos goleiros quanto à regra dos 6 segundos, tá? Teve até um jogo, professor, que foi até engraçado. Eu tava jogando, aí eu fui bater o tiro de meta, nós tava ganhando de 1-0, e tava um jogo muito pegado, um jogo muito difícil, e aí eu fui fazer aquela serinha no tiro de meta. Aí a bola foi lá no meio do mato, professor, era um campo que não tinha grade, a bola foi lá no meio do mato. Eu fui andando, peguei, voltei andando, posicionei, veio de costas pro campo, devagarzinho, posicionei, eu ia pro campo, mandei o time sair, devagarzinho, acelerei e chutei. Aí na segunda vez que eu fiz, um torcedor chato pra caramba gritou, ah lá, o goleiro vai fazer cera de novo, professor. Ah lá, vai andando. Agora ele virou de costas, ah, vai demorar. Aí no outro que eu fui bater, o juiz me deu o cartão. Ué, torcida pedindo cartão, ué. Tá certinho. Ô, David, vai lá então, manda ver. Também tem as regras do cartão, né? Que se for aplicado 2 cartões amarelos, esse cartão vai render um vermelho. Dependendo da atitude do jogador, pode se somar o vermelho direto. Sim. 2 cartões amarelos e um vermelho, se eu não me engano, 0 os cartões. Ou seja, se eu já tiver um cartão, se eu tiver nenhum cartão e tomar esses 2 e ser expulso, 0. Se eu não me engano, é assim, porque se você tomar direto e você já tiver 2 cartões, se você voltar no jogo seguinte de suspensão e tomar um amarelo, no próximo jogo você cumpre suspensão de novo. Se eu não me engano, cartão vermelho direto, não 0 os cartões. Se você tomar 2 amarelos e ser expulso, aí sim 0 os cartões. Ou vice-versa. Ô, David, aí você me pegou aí, você apertou sem me abraçar. Eu não sei, eu preciso dar uma olhada direitinho nisso aí para ver se mudou alguma coisa. Eu sei que tem isso, só que eu não lembro qual que é o certo, se é 2 amarelos e um vermelho que 0, ou se é o vermelho direto que 0, mas é alguma coisa assim, bem... Tá, eu vou dar uma olhadinha lá. E tem a questão de igual você falou do Jô. Teve casos de jogadores ser expulso e depois esse cartão vermelho ir para a justiça e o jogador pegar gancho muito maior, ficar 5 meses sem jogar, ficar 3 meses, ficar 5 rodadas. Então, às vezes você pode fazer uma coisa ali no campo e acabar podendo render mais jogos do que um só. Ô David, como nós já vimos jogadores serem expulsos de um jogo e o clube entrar com um tal efeito suspensivo e o jogador no próximo jogo já jogar para ficar suspenso num próximo. Então, teve um amigo meu, professor, que agrediu o árbitro. Ele pegou 1 ano de suspensão. Agressão a árbitro de arbitragem é isso mesmo, 1, 2 anos, é bastante mesmo. Não, professor, pra você ver, foi pênalti pra nós. O juiz deu amarelo pra ele porque ele tava posicionando a bola no lugar errado, à frente da marca da bola. Ele persistiu, o juiz deu vermelho. Na hora que o juiz deu vermelho, não sei se você viu um lance do André Luiz, do Botafogo, que o juiz dá o cartão amarelo, ele pega da mão do juiz e mostra pro juiz. É sim. O moleque pegou o cartão, ele não pegou, ele deu um tapão, sabe? Ele deu um tapão no cartão, aí o juiz expulso, além de ser expulso, ele pegou 1 ano sem jogar bola e
ferrou nós lá depois. É o Giovanni, lance épico. Não, gente, é complicado se a gente for falar, pessoal, mas hoje, né? Hoje, eu já fui atleta, já joguei, a gente entendendo o outro lado agora, o profissional está lá trabalhando, gente. Esses árbitros, especialmente árbitro de várzea, de amador, eles, eu vejo, tem alguns que a gente pode até falar, mas nós não podemos afirmar, tá mal intencionado, isso não tem jeito, gente. Eles estão lá porque eles precisam daquele dinheiro que eles ganham apitando aquele jogo. Eu vejo que a maioria tenta fazer o possível, é que a gente já está naquela pilha do jogo, né? A gente quer para nós, às vezes ele vê outra coisa. Ai, pessoal, a vida de árbitro não é fácil. Vida de árbitro de Série A não é fácil, você imagina de Série B, C, D, E, essas outras séries, que a torcida tá lá pertinho, fica falando na cabeça do árbitro, entra para bater. Nossa, gente, é muito complicado. É muito constrangedor, é muito difícil, tá? Ô David, o grupo de vocês fala sobre tiro livre direto e indireto também? Não, é impedimento e faltas e condutas irregulares. Ah, tá, não vai falar sobre tiro livre, né? Eu pensei que fosse de vocês. Não, é só algumas condutas irregulares que eu achei e fui acrescentando. Aí eu coloquei aqui também, professor, que comemorações, atrasos, né, tiro de meta, laterais e etc., também podem estar rendendo um cartão para o atleta que atrasa ou que, igual nas novas regras, você não pode ir para a torcida, você não pode fazer gestos, você não pode tirar a camisa, então tem muita coisa que rende cartão por bobeira e coisas que, na minha opinião, deixam o futebol cada dia mais sem graça. Na minha também, David, deixou chato, né? Ó, o que o Gustavo está colocando aqui? Cansei de ver a polícia. Na minha opinião, deixa sem graça também, né? É complicado, eu acho que tem que ter um certo respeito, mas, sei lá, você não poder comemorar com a torcida, às vezes é complicado, né? O cara vai lá, marca um gol, jogo difícil, tá com a sua própria torcida. Bom, enfim, é assim, né? Ano passado eu fiz 2 gols, não pude comemorar com a minha torcida, tive que voltar pro gol. Fiquei mó triste. O goleiro nunca faz gol, aí quando eu faço eu não posso comemorar, eu tenho que voltar pro meu gol. Isso pra ver aí, se ó. tem pra voltar. Falar nisso, aquele goleiro do Atlético Goianiense tá tentando fazer um golzinho, hein? O tal do Jean tá batendo umas faltinhas lá. É gostoso fazer gol, hein? Eu não sabia, se eu soubesse eu tinha sido atacante. Olha aí, legal. Ô, David, o que mais que tem de vocês? Então, professor, é só isso. É isso? Beleza, então. Ô, gente, para a gente terminar hoje, regra 13 e 14, o grupo do Giovanni. Vamos lá, Giovanni? Ó, é o Anderson que vai falar. Ele o Anderson que vai falar? Ô, Anderson, me passa aí. O seu grupo é Giovanni, Anderson, o Giovanni, o Pedro, o Guilherme. Gui. O Cadu saiu. Tá. Beleza. Pode ir, Anderson. A regra 13 no futebol há 2 tipos de tiro livre. O direto, que pode ser chutado diretamente para o gol, e o indireto, cuja bola deve ser passada para outro atleta que deve tentar finalizar o lance. Se o tiro livre for concedido fora da grande área, a distância dos jogadores adversários também deve ser de pelo menos 10 metros da bola. O jogador que cobra o tiro livre não pode tocar na bola antes que o outro faça. Todo tiro livre concedido a uma equipe defensora dentro de sua própria área de meta pode ser cobrado de qualquer lugar de dentro da área. Perfeito. E agora sobre das penalidades. O pênalti ou a penalidade máxima ocorre quando o jogador dirigindo-se ao gol adversário sofre uma falta dentro da grande área. Para que a cobrança possa ocorrer, somente o cobrador da penalidade e o goleiro podem ficar à frente ao chamado arco penal ou meia-lua, próximo ao local em que a bola é posicionada. A cobrança de pênalti também pode ocorrer em jogos eliminatórios, caso o empate entre as equipes persistir. Tá joia. Beleza. Ô, gente, então nós temos no futebol o tiro livre direto e o tiro livre indireto. O tiro livre direto, não é porque ele é direto que ele tem que ser cobrado direto para o gol. O tiro livre direto, você pode tocar para um companheiro.
Você pode reiniciar o jogo, mas o tiro livre direto, se ele for batido diretamente para o gol e a bola entrar, ela não precisa tocar em mais ninguém. Se ela entrar diretamente no gol, é gol. Agora, o tiro livre indireto, né, é uma cobrança, é uma falta também, chamada de tiro livre, que ela precisa ter o toque em mais de um jogador para que ela possa entrar no gol. Por exemplo, é tiro livre indireto, o árbitro fica com a mão levantada, identificando que é um tiro livre indireto. Se ela for chutada, batida diretamente para o gol e entrar sem tocar em ninguém, é colocada a bola no tiro de meta e o goleiro reinicia a partida. Mas eu já cansei de ver casos, tanto no futebol de campo quanto no futebol de salão, ou no futsal, de tiro livre indireto, ser cobrado, o goleiro vai tentar defender, põe a mão, bola bate na mão dele e entra. Ou seja, tocou no pé do jogador que cobrou, na mão do goleiro e entrou. E aí, Anderson, é gol ou não? Não. Não vale. Acho que não. Você acha que não? E aí, gente? Tiro livre indireto. Chutei a bola para o gol, a bola bateu na mão do goleiro e entrou. Ah, não, acho que vale sim, Atos. Vale sim, vale. É gol. Olha lá, ó. Giovanni, Denilson, Alex. É gol, gente, tá? Então, ele é indireto, mas se ele toca em mais de um jogador além do cobrador, ele continuou sendo indireto. Eu chutei, o goleiro foi pôr a mão, pôs a mão, a bola entrou, gol. Não tem o que a gente fazer, tá? Bom, sobre o pênalti. Alguém tem alguma dúvida sobre o pênalti? Ah lá, a Jéssica. Gol. E aí, gente, sobre o pênalti, vocês entenderam? Foi uma das perguntas que eu fiz lá no início da aula, né? Sobre a meia-lua, para que servia aquela meia-lua na grande área. Realmente é para dar os 9,15 metros da distância do pênalti. Ô, Anderson, qual que é a distância do pênalti, Anderson, no jogo de futebol? Da linha de meta até a marca penal. Quanto tem? Nossa, Atos, essa eu não vou saber te responder. E aí, gente, quem sabe? Quanto tem da marca penal? 9 metros, Bruno? Você tem certeza? 9 metros, Alex? 11 metros, olha lá. Aí, já chegou a galera. 11 metros, perfeito. Marca penal, temos 11 metros. Gente, na próxima aula, eu tenho aqui um vídeo para finalizar a aula de hoje. Na próxima aula, Kleber e Renan apresentam regra 15 e 16, eu apresento a 17, e a gente já entra em outro estudo, sai das regras um pouquinho, tá bom? Eu vou começar a trabalhar com regras do futsal mais para frente, porque agora a gente está falando do futebol de campo. Como eu já disse para vocês, assim que liberar, que a gente puder fazer a aula. Beleza, Kleber? Semana que vem, fica então você e o Renan, regras 15 e 16. Eu fico com a 17. Vou fazer algumas perguntas de revisão aqui para o grupo da Camila, David e Giovanni. Faço a pergunta já para você, a gente já finaliza e já fecha isso tudo, tá? A gente termina esse assunto regras aqui. Lógico que a gente vai continuar falando. Prepara a regra para... vocês pode pensar aí que tem muita pergunta da regra 17, tiro de canto. Vocês podem fazer, tá bom? Gente, vou compartilhar a tela aqui, vou mostrar para vocês uma coisa legal que houve a mudança. Vou colocar aqui, ó. Espera aí, Bruno, um minutinho eu já te respondo. Não é do tiro do pênalti que eu queria falar, não. Cadê? Deixa eu encontrar aqui. Aqui, ó. Isso que eu queria mostrar para vocês. Gente, olha aqui, eu vi os árbitros falando sobre isso daqui. A regra da manga da camisa, né? Ou seja,
nessa área verde, antes a gente falava que tudo era mão, né? Da ponta dos dedos até aqui onde termina o braço. Agora não. Agora nessa parte da manga não é mais falta, não é mais considerado mão, só nessa linha rosa aqui, ou seja, abaixo da manga até na ponta dos dedos, tá bom? Eu acho interessante vocês estarem sabendo disso daqui. Quem usa manga longa, professor? Então, quem usa manga longa, o árbitro vai precisar do árbitro de vídeo para ver isso aí, né? Porque aqui, pra gente, mostra regra da manga. Eu acho, David, que é bem difícil, no meio do jogo, o árbitro perceber, né? Quando pega aqui meio que no ombro. Mas se o braço estiver levantado, ele vai ter que olhar muito isso daí. Porque eu acho que foi o centroavante do Botafogo, Pedro Raul, acho que ele chama, ele foi dominar uma bola, ele subiu no meio do zagueiro, a bola pegou justamente na manga, e o árbitro marcou falta porque ele levantou. Mas se aqui, né, ele fez um movimento antinatural, segundo o árbitro, tá? Então, por ele utilizar essa parte do braço, mesmo não sendo considerada mão, por conta do movimento antinatural, foi marcada a falta. Eu não entendi. Tá vendo quanto problema tem no nosso futebol para a gente estar aprendendo? Ô, pessoal, deixa eu colocar para vocês o vídeo para a gente estar terminando. Ô, Bruno, você fez uma pergunta aqui, ó. Como que vai ficar as aulas presenciais do primeiro semestre? Ô, Bruno, você me apertou sem me abraçar. Eu não sei te falar das aulas presenciais do primeiro semestre. Eu acho que a pessoa mais indicada para você estar conversando é o Chico, que é o coordenador do curso. Eu acho que ele consegue falar melhor para vocês dessas aulas presenciais do primeiro semestre, que fizeram muita falta para todo mundo, né, gente? Tanto para vocês quanto para nós. Eu queria estar com vocês lá, tinha muita coisa para a gente estar fazendo presencialmente, do mesmo jeito que tem aqui no futebol. Estou torcendo para a gente poder voltar o quanto antes. E mesmo voltando, eu já sei que nem todos os alunos estarão de forma presencial. Alguns alunos estarão, outros não estarão presencialmente, que a gente sabe como é que está esse protocolo. Aqueles que quiserem voltar vão voltar, outros não. Então, o que eu sei te falar é isso, viu, Bruno? Olha lá. A aluna não vai poder, então é difícil, é difícil. Todos nós com saudade, todos nós. Ô, professor. Oi, Larissa. Hoje eu fui treinar, aí tem um carinha lá que é da FAI, né? Só que eles voltou às aulas presencial, a gente não vai voltar? Ô, Larissa, eu não sei se a Unify voltou com as aulas presenciais, não. Você tem certeza disso? Eu escutei eles comentando que ele voltou para São João porque as aulas dele iam voltar. E ele era lá de Itapira. E ele faz na FAI. Sim, Larissa, as aulas, algumas aulas presenciais, de laboratório, tem alguns cursos que já vão ser retomados, na Unifeob também. Mas tem outros que ainda não. Por exemplo, o nosso, se não tivesse ido para a fase laranja de novo, hoje já seria um dia que a gente estaria com aula presencial, mesmo talvez não contando com todos vocês, mas já seria um dia de aula presencial sim, tá? Já estava agendado. Só que a gente depende realmente das autoridades. Não adianta a gente lá, não, tá liberado. Não é assim que funciona. A gente precisa estar autorizado para a gente estar voltando. Vocês querem, nós queremos, tá? Eu já falei que é uma coisa muito estranha eu estar aqui, não estar vendo a carinha de vocês, não conseguir perguntar, puxar para ver se está prestando atenção ou não, né? É bem complicado. Mas, viu, Bruno? Então, aluna, não tem jeito aí. Eu estou dando aula aqui, eu estou falando com vocês. Como é que eu vou saber se vocês estão prestando atenção, se vocês não estão prestando atenção? Como é que a gente está? É muito difícil. É muito difícil, tá? E quando está na sala de aula, aí eu já sei, ó, se a Mariane estiver dormindo na sala de aula, eu vou puxar a orelha dela e falar, Mariane, presta atenção aqui, responde isso. Quer ver, ó? Você tá eu não tô, não, viu? Eu não tô, não. Ó, essa Mariana não vão pegar ela dormindo nunca mais, gente. Nunca mais. Acabou o assunto dormir de Mariana agora. Tá bom. Deixa passar um pouquinho com o assunto. Sai fora, Martinha. Sai fora, rapaz. Acabou.
Ô, pessoal, viu? Mas a minha posição é essa, tá? Vocês estão com saudade, eu também tô. Eu queria que essas aulas estivessem presenciais para a gente estar usando o Palmeiras, o campo do Palmeiras, a quadra de futsal, tanto da escola quanto lá do Palmeiras. Tem muita coisa ainda para a gente ver e eu acredito ainda que a gente vai conseguir ter algumas aulas presenciais, sim. Só torcer, ver se esse povo fica em casa, para com essas baladinhas loucas que está acontecendo aí. Meu Deus do céu. Ô, a Luna. Ei, Luna, é difícil, viu? Por que, Luna? O que acontece? Você está no grupo de risco? Não pode voltar? Giovanni, não, tem que dar certo, sim. Tem que dar certo. Oh, que beleza! Parabéns! Isso aí. Agora tem que cuidar mesmo. Parabéns, viu? Feliz por você. Parabéns mesmo. Pessoal, então é assim. Contou pro Chico, agora para mim. Agora eu tô sabendo também, olha que legal. Não, mas tô feliz sim, viu? Parabéns. Parabéns por vocês, tá? Tudo de bom. Aí a gente se vê, né? Assim que você voltar, a gente se vê. Turminha, deixa eu colocar para vocês o videozinho para a gente terminar, então. Aí ficou para a semana que vem eu, Kleber e Renan, tá bom? E, Bruno, desculpa eu não poder te responder realmente com propriedade sobre essas aulas do primeiro semestre presenciais, porque realmente eu não sei. Se eu soubesse, eu te responderia. Eu acho que a pessoa mais indicada realmente... Eu não sei que dia que vocês têm aula com o Chico, se é na quinta-feira, mas dá uma perguntada para ele, tá? Vou colocar aqui. Ops, beleza. Gente, o que eu tenho aqui? Vocês só confirmem para mim se está chegando o áudio para vocês, tá bom? Eu peguei algumas jogadas para fechar a semana aqui, na verdade é para iniciar a semana, para fechar a aula, algumas coisas diferentes que eu acho que vocês não viram no futebol ainda, tá? Vamos ver o que vocês acham. O áudio tá chegando? É só uma musiquinha para acompanhar, que sem som fica ruim. Tá chegando, Larissa? Você que é tagarela. Sim! Então, beleza. Outro frango do chute do Bale. Pode isso, Arnaldo? Barcelona não verá mais isso. Provavelmente. Gente, olha que jogada inteligente das meninas. Muito legal. Bom, pessoal, estou terminando aqui, deixa eu finalizar. Voltando para vocês. Giovanni, faltou o centésimo do Sene. Mas tem muito vídeo para a gente ver ainda, tá? Muita coisa para a gente ver durante as aulas aí. Pessoal, então, muito obrigado pela aula de hoje, pela participação de vocês, tá? Pela socialização. Como eu já disse, eu gostei muito mais assim do que só eu ficar falando de um lado, tá? Eu ouvindo vocês aí, conversando também sobre as regras, eu acho que a gente deixa o assunto um pouco mais leve, uma coisa que era para ser bem pesada, bem teórica. Eu acho que a gente discutindo, pegando lances que estão acontecendo agora no Brasileirão, trazendo aqui para a aula, fica bem legal, tá bom? Obrigado, então, por hoje, pela aula. Alguém tem alguma pergunta aí, mas algo que eu possa ajudar vocês? Tranquilo? É nóis, Jéssica, é isso aí. Boa noite.
Gente, boa noite, então. Boa semana, bom descanso. Agradeço muito vocês, viu, Poliana? Obrigado por tudo, obrigado por ficarem até aí agora comigo. Nossa, é verdade, semana que vem tem feriado. É verdade, segunda que vem. Nós vamos nos ver só daqui a 2, né? Então tá bom, fechou. Mas é isso aí. Pessoal, obrigado por tudo, tá bom? Até mais. Boa semana para vocês aí.